Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo Alianza Trust Renda Imobiliária. É o fundo de investimento imobiliário ALZR11, conhecido também como Alzirão. E vamos ver aí o relatório gerencial dele de outubro de 2022, né, que saiu aí aproximadamente 10 dias atrás. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de outubro, né? O fundo que ainda vai anunciar aí, normalmente anuncia no 12º dia útil do mês subsequente que ele faz referência, então ainda vai demorar um pouquinho para sair o anúncio dos proventos do fundo, então fique ligado para a gente saber como é que foi a performance dele no mês de outubro e saber o que está acontecendo no fundo. E se você gosta desse tipo de assunto, FIAGRO e FIINFRA, né? FIAGRO, FIINFRA, Fundo de Investimento Imobiliário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like também, que ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? E se inscreva no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim também como esse relatório gerencial que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. Vamos lá então. Alzirão é o ALZR11, é um fundo híbrido, né? Considerado um fundo híbrido, tem imóveis aí de características diferentes. E também tem uma característica específica nessas aquisições dos imóveis. Normalmente o fundo realiza aí contratos atípicos, né? É o objetivo do fundo, porque são aí imóveis adquiridos nessas duas modalidades, tá? Buy-to-Suit e Sale and Leaseback. Então, dessas características, o fundo normalmente faz contratos atípicos, né? Para garantir aí a aquisição e investimento do imóvel do fundo, né, e não ter nenhum prejuízo financeiro. Por isso que o contrato tem uma tipicidade que garante né, normalmente todas as parcelas vincendas ainda, né, do contrato até o seu final, justamente para garantir o investimento e o retorno que o fundo pretende ter na aquisição do imóvel. Depois você pode pesquisar no YouTube aí, ou no Google, né? Esse tipo de aquisição aqui, o Buy-to-Suit e o Sale and Leaseback, para você saber qual é a diferença, por que então é feito esses contratos com tipicidade atípica, tá? Fundo que já fez 5 emissões, a última foi agora, no mês retrasado, né? Foi aqui iniciado no dia 21 de outubro, por sinal é meu aniversário, né? Gestor é a Alianza Gestão de Recursos, quem administra a escritura é a BTG Pactual, tem uma taxa de gestão de 0,70% ao ano, uma taxa de gestão de 0,20% ao ano e uma de escrituração de 0,05% ao ano, que totaliza aí em torno de 0,95%, né, de taxa aí paga ao ano, tá? Que já vem descontado dentro ali das apurações mensais, né? Já vem apropriado dentro dos resultados. Bom, o valor de mercado do fundo está em 818 milhões de reais e está acima do valor patrimonial, como a gente verifica aqui, ó, o valor patrimonial 740 milhões e valor de mercado 818 milhões de reais, a cota patrimonial está em 106,97 e a de mercado atualmente está em torno de 118 reais, se eu não me engano. Hoje o fundo tem quase 7 milhões de cotas emitidas. Tem aqui caixa e valores mobiliários, né? Ele tem o próprio fundo, né? O fundo raiz, que é o ALZR11, 221 milhões, e tem o Alianza Digital Realty, que ele detém 100% desse fundo, né? Que está aí com um valor de 518 de caixa, tá? Então o fundo tem mais de 222 milhões de reais em caixa. A gente vai falar sobre isso aí mais para frente. E a quantidade de cotistas atual é 118.300. Se você é um deles, se inscreva aí no canal, né? Dependendo da quantidade de visualizações, de like, ou se vocês preferirem, a gente pode fazer um acompanhamento mensal aqui do ALZR11. A gente fala eventualmente, né, dos relatórios dele. Eu não sou cotista do ALZR11, nunca fui, tá? Não está dentro do meu escopo aí, dentro do meu acompanhamento para aquisição, tá bom? Não que o fundo seja ruim, mas eu tenho fundos parecidos dentro na minha carteira, então, a princípio, eu não tenho intenção de investir no LZR11. Bom, fundo aqui, fala aqui na sequência, né, a conclusão da quinta emissão de cotas, que foi a mais recente. O fundo captou 108,9 milhões de reais, em 1 milhão de novas cotas que foram emitidas, né? E o fundo, depois dessa fase aqui, ficou com 222 milhões de reais em caixa, já considerando caixa de meio milhão, né, do Alianza Digital Realty, que é um fundo que o fundo detém 100% dele, né, cuja integralidade de cotas é do ALZR.
que é do imóvel da Sky, né? Então, um imóvel diferenciado aí dentro desse fundo imobiliário aí, onde o fundo detém 100% dele, né? Bom, este montante, 222 milhões, representa 30% do patrimônio líquido do fundo, e serão realizadas aí novas aquisições, então, inclusive, o fundo está aí nessa pesquisa, né, dessas possíveis aquisições de imóveis, né, então o fundo está aí estudando essas aquisições aí com relação ao valor captado na última emissão de cotas. De qualquer forma, o caixa fica aplicado aí, né, em instrumentos de caixa, né, que rende aí, no caso, a Selic, que está com um valor muito bom também para rendimento, né? Então o fundo não tem pressa, né? Nós somos um país rentista, então o CDI está muito alto, né? Então, de repente, no momento vale mais a pena deixar aplicado do que comprar o imóvel e esperar uma oportunidade aí desse investimento, né? Bom, aqui teve a questão rendimentos referente ao mês de outubro, então o fundo anunciou em outubro 77 centavos e meio praticamente, né? Não sei quem tem uma cota como recebeu isso, mas 77 centavos e meio foi o pagamento dos proventos, que foi anunciado no dia 18 de novembro, né, e pago no dia 25, então o fundo anuncia mais ou menos aí no 12º dia útil do mês e paga 5 dias úteis depois desse anúncio, né, ou 7 dias, normalmente 7 dias corridos, né, se não tiver nenhum feriado no meio aí. Bom, e aqui ele fala sobre o resultado do aluguel pro rata do imóvel da Clariante, né, um imóvel que foi vendido, inclusive, né, teve a transferência definitiva no dia 9 através do anúncio, né, de fato relevante do dia 9 de setembro, e teve então esse impacto, e além disso as receitas imobiliárias foram positivamente aplicadas pela atualização inflacionária do aluguel do imóvel IPG, que aumentou então esse aluguel em 7,2%, aumentando então aí esse resultado também do fundo. Aqui a gente tem os recibos da quinta emissão de cotas que já foram convertidos, né, lá em outubro. Tá? No mercado secundário, o fundo teve um volume médio de negociação de 1,3 milhões de reais, o fundo cresceu 2,4% no período, passando aí para 118.300 cotistas, né, com base ali no final de outubro de 2022. Bom, dando sequência aqui na demonstração de resultados. Bom, dentro da demonstração aqui a gente verifica, né, que teve uma redução então das receitas imobiliárias em relação aos meses anteriores, né, por conta da venda aí do imóvel da Clariante. Então teve uma redução no aluguel, né, mas as receitas financeiras acabaram aumentando pelo aumento também do caixa, né, por isso o resultado aqui, as receitas foram maiores que no mês, foi maior do que o mês anterior, né. E dentro das despesas, né, então teve aqui despesas do fundo teve um aumento um pouquinho maior, uma crescente aqui no mês de outubro, né, possivelmente por conta aí dos emolumentos, né, das despesas de venda desse imóvel, né, provavelmente. E o resultado de caixa então foi de 5,1 milhões de reais, o fundo distribuiu 75 centavos por cota em outubro, o que deu um resultado distribuído aí de 5 milhões e 300, né. Esse foi o resultado distribuído, que deu 78 centavos por cota. Isso aqui foi o resultado, 75, o fundo distribuiu 78 centavos por cota, né? Então teve aí né, uma pequena redução em relação ao resultado distribuído, né? Distribuiu um pouquinho mais que o resultado do mês, mas quando a gente pega aqui o resultado do acumulado no segundo semestre, está exatamente o resultado de caixa, o resultado distribuído. Vamos seguindo então aqui dentro das informações. Esse aqui então é o histórico, né, da distribuição. Então o fundo distribuiu um valor alto no mês de setembro, né, por conta da alienação do imóvel da Clariante, né. Então só esse imóvel rendeu R$ 4,88 por cota, né. E então o fundo mantendo praticamente a linearidade aqui referente ao mês de outubro, né, a linearidade de distribuição que tem observado desde maio, né, mantendo ali os 78 centavos por cota. Bom, essa aqui é a composição do resultado, então maiores receitas aqui do fundo é o carro-chefe, né, receita imobiliária de aluguel, né. Atualmente o fundo está com uma alta receita financeira, né, da aplicação do caixa, né, está com 222 milhões de reais aí em caixa, é o que rendeu então 23 centavos por cota
nesse mês de outubro. Despesas de juros de aquisições, né, as despesas financeiras, né, com relação às obrigações que o fundo tem, né, 12 centavos por cota, despesas do fundo 10 centavos por cota e ajuste na distribuição 3 centavos, então precisou complementar em 3 centavos por cota do resultado de caixa do mês de outubro, né? E a distribuição foi de 78 centavos por cota. Bom, vamos continuar então aqui. Obrigações futuras do fundo, então as obrigações que ele tem aí com alguns imóveis, parcelas futuras da Decathlon, né, imóvel adquirido lá em 2020, né, que já pagou aí duas parcelas, né, a primeira foi de 44 milhões e 8, em dezembro de 2021 também foi paga, né, a primeira parcela do saldo remanescente, né, e também o fundo vai pagar agora daqui a 4 dias, ó, 10 de dezembro, o valor de 10,35 milhões da terceira parcela, né, da segunda parcela na verdade, e a terceira parcela se paga de 24 milhões somente lá em dezembro de 23. Os CRIs que o fundo tem hoje no seu portfólio dos imóveis da DASA, adquirido da DASA, né, e da FENSA, né, Coca-Cola FENSA. E esses fluxos de amortizações futuras nos próximos 3 anos, né, só começa a pagar aqui a amortização em 2023, 3,6 milhões, e em 2024, 6,1 milhões de amortização. Os juros correm normalmente, né? E é o que a gente tem visto dentro dos resultados. Aqui é a relação dos aluguéis por empreendimento. Então, a gente verifica aqui. Bom, a gente verifica então aqui que os imóveis, né, estão 100% ocupados, 100% são contratos atípicos. E a gente verifica que 11%, né, da receita ela vem do imóvel da Atento, né, Rio de Janeiro. Clareante aqui que já foi vendida, tem um resíduo aqui de aluguel, onde no mês corresponde a 9%, 10% aqui o da Balduco, né, e outros aqui com percentuais menores, muito parecidos inclusive, né, onde o fundo tem então uma diversificação e uma distribuição muito interessante. Os imóveis normalmente são monousuários, né, então tem uma distribuição bem interessante aqui com relação às receitas de cada imóvel, né. E mais para baixo a gente verifica o aluguel por localização. Grande São Paulo aí 74%, 10% fora da Grande São Paulo, correspondendo mais dentro do estado de São Paulo, 16% no Rio de Janeiro. Dentro da classe dos imóveis, 46% são lajes corporativas, galpões logísticos 23%, e outros são centros de diagnóstico, data center, varejo, big box e galpões logísticos refrigerados. Mais para baixo a gente verifica os aluguéis por setores, né? Então, especialidades químicas, que era o da Clariante, já está saindo, então é o resíduo do mês, no mês de outubro. Alimentos e bebidas agora é o principal 24%, que representa aqui, por exemplo, a Balduco, né? A FENSA, né, também, que é a da Coca-Cola, então tem uma representatividade de 24%. E os aluguéis por faturamento dos locatários, então são locatários que têm aí faturamentos robustos, né? A gente verifica aqui, ó, entre 1 e 5 bilhões de dólares de faturamento, 44%, entre 5 e 10 bilhões de dólares, 28%, e mais de 10 bilhões de dólares de faturamento anual, 28% dos contratos, né, das empresas. Mais para baixo a gente verifica aqui o mercado secundário. Então o fundo tem aí um volume de negociação mediano, né? O volume diário de negociação aqui em outubro foi de 1,3 milhões de reais. Então o volume diário médio, né, até 14 de novembro estava em 1,1 milhões de reais. O volume total negociado em outubro foi de 26,6 milhões de reais. Fechamento lá foi 118,17, com um valor de mercado aí de 818 milhões de reais aqui em outubro, tá? Então o fundo está aí um pouquinho acima, né, do seu resultado, do seu valor patrimonial, né? Então o fundo não está descontado, na verdade ele está muito acima aí do valor patrimonial, quase 10% acima, né? Aqui é a evolução dos cotistas, né? Então atualmente 118.300 cotistas, segue aí na escadinha aumentando, né? Como quase todos os outros fundos. E aqui é o detalhamento de cada imóvel, né? Então aqui tem Atento Rio de Janeiro, então você pode verificar aí, todos os contratos são atípicos, né? Então você pode verificar as características de cada imóvel. Baixa o relatório que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais sobre os imóveis do fundo. O fundo é bem diversificado em imóveis.
Mas é o que eu falei, cada imóvel ali, normalmente são imóveis monoinquilinos. Então tem um inquilino em cada imóvel, mas tem aí a segurança do contrato atípico, né, que garante aí pelo menos teoricamente, né, o pagamento até o final do contrato das parcelas remanescentes, né? E normalmente são contratos longos, né? Contrato atípico também normalmente são contratos mais longos. A maioria aqui só vencem a partir de 2030, né? Então tem contratos bem longos aqui que possibilita aí um investimento de longo prazo. E dentro do cap rate, o objetivo aí do fundo, né, o NTNB, né, o que mede ali os percentuais ali das notas do tesouro, né, normalmente daqueles papéis negociados do Tesouro Direto, com base no IPCA, mais 3% ao ano, e o prazo mínimo de locação na política do fundo é de 5 anos, e todos os contratos têm aí a questão da tipicidade para garantir o recebimento dos contratos, e também tem um mínimo ali de faturamento dos locatários, né? Tem toda uma política ali de segurança para que o fundo não seja prejudicado dentro dos contratos, ok? Então é isso aí. Esse é o ALZR11, famoso Alzirão, fundo híbrido. Tem vários imóveis aí, como a gente já viu. Baixe o relatório na descrição do vídeo para você estudar um pouco mais do fundo, tá? E deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente se você é cotista do ALZR11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.